Glória a Deus. Quem está animado para receber a palavra do Senhor essa noite? Recebam com muito carinho Pastor Gustavo, que vai trazer a palavra dessa noite para as nossas vidas. Amém? Posso falar? Olhe para o seu irmão do lado. Diga assim: Jesus vai voltar para mim. Porque tem momentos na nossa vida que parece que Jesus voltou para todo mundo, menos para nós. Existem alguns momentos que a gente está pensando que a nossa mente fica fabricando. A gente olha assim e fala assim: está acontecendo algo na vida do irmão, porque a gente repara. Eu não sei você, mas eu olho para a vida do irmão, mas eu não olho numa qualidade de querer mal ou de invejar. Eu olho para ver o crescimento, para ver o que eu estou fazendo de errado, para que a minha vida não avance, para que de alguma forma a minha vida chegue aonde Deus quer. Então, tende a gente a olhar para a vida do próximo, e quando tem bons olhos sobre a vida do irmão, a vida da pessoa que está ao nosso redor, a gente consegue fazer um parâmetro para a nossa vida e entender se estamos errados ou se era o tempo de Deus. Olhe para o seu irmão do lado. Eu sei que é didática, é meio chato, mas olhe para o seu irmão do lado assim: no tempo de Deus tudo vai acontecer. Diga para ele: Deus não atrasa. Diga: Deus não erra endereço. Diga: Deus conhece o teu nome. Diga para ele: Deus te fez. Então não existe nada, nem ninguém que possa parar o propósito de Deus sobre a tua vida. Então eu tenho que te animar essa noite a te dizer: Deus está te apertando, porque Ele não te quer desta maneira. Até porque Ele tem um propósito além da tua percepção. Ele tem um propósito além do que você está imaginando. E para Ele te colocar aonde você tem que estar, Deus vai precisar te apertar. Deus vai precisar diminuir o teu peso. Tem uns irmãos aqui, irmão, vou falar. Tem uns irmãos aqui que estão com peso avantajado. Tem uns irmãos aqui que estão ovelha cheia. Olha o que o Senhor fala: a porta é estreita, sim ou não? Então existem portas que têm a nossa silhueta, irmão, olha aí. E talvez a gente não esteja passando porque a gente está inchado demais. E aí Deus essa noite te trouxe aqui. Não é uma noite de bater, mas é uma noite de alinhar. Não é uma noite de sofrer, mas é uma noite de entender que Deus está exigindo algo, não somente da igreja física, mas da igreja pessoal, eu e você. Ele está exigindo um posicionamento diferente. Por quê? Diga, por quê? Porque eu e minha casa serviremos a Deus. Então começa contigo. Deus quer fazer a obra através de você. Então Ele precisa que você esteja nos moldes perfeitos, para que Ele comece a fazer a boa obra. Amém? Abra por favor a sua Bíblia em João, capítulo de número 19. Eu vou ler na versão revista atualizada. Se você tiver outra, acompanhe aqui no telão. João, capítulo 20, versículo 19. Ou eu falei errado? Foi, né? Me perdoe. Isso. A pessoa vai ficando velho, esquece até o óculos. Amém, mas Deus vai prover. Se eu errar, vocês perdoem, amém? À medida que você achou, diga place. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles
e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhe, pois, o Senhor outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, e se lhes retiveres, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disse-lhe então aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos seus cravos, e ali não puser colocar o dedo, e se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Feche teus olhos, não com a Bíblia. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu já sinto o arrepio do teu Espírito. Senhor, eu não costumo ficar nervoso, mas hoje eu estou, é porque talvez a sua presença esteja mais forte do que de costume. Eu já quero te pedir, Senhor, eu sou a tua ferramenta, faça da maneira que te agradar, Senhor. A casa é tua, a igreja é tua, o templo é seu, eu sou teu, nós somos teus, Senhor. Faça conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Esse texto nos revela um cenário. Esse cenário agora vai dizer que os discípulos estão em um lugar reunido, porque agora o mestre já não estava com eles. Agora existia uma palavra, existia uma promessa, existia algo que o mestre tinha semeado no coração deles. Porém, eles ainda, o texto nos sugere que eles ainda estavam temerosos, que eles ainda estavam duvidosos com a palavra que o mestre deu. Mas não porque a palavra fosse fraca, não porque a palavra não tivesse veracidade, mas porque o ser humano é temeroso. Nós, na maioria das vezes, estamos em situações, estamos em lugares, e às vezes esses ambientes que nós estamos nos rodeiam e nos fazem temer. Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo e aí eu sinto, não sei você, se com você é assim, mas às vezes eu sinto que parece que Jesus está de longe. Quem já sentiu assim, irmão? Parece que Jesus está de longe. E eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não conhece a palavra, eu estou dizendo que parece que Jesus agora está nos olhando numa terceira dimensão, meio que de longe. Parece que ele está só observando. Tem dia que você acorda, parece que Jesus está aqui, ó, no seu pescoço, irmão. Você faz qualquer movimento, o Espírito Santo te guia, te mexe, mas tem dia que parece um silêncio total. E você vem na igreja, você vai num ambiente onde tem crente, e você vê Jesus chegando para o irmão, mas não vê Jesus chegando para você. E eu quero te dizer essa noite, Deus tem um tempo certo para chegar na tua vida. E se Ele te der uma palavra, confia. Ele não irá te decepcionar. Mesmo que pareça, mesmo que o ambiente seja favorável, a derrota, a vitória é certa pelo nome de Jesus. A palavra diz que eles estavam agora, eu quero conjecturar com vocês, desolados.
reunidos num ambiente que parece de prisão, porque às vezes a gente está solto, mas parece que está preso, irmão. Às vezes a gente está num ambiente que parece ser um ambiente aonde nós vamos perecer, aonde nós vamos morrer, e nós olhamos para as coisas, para as situações e falamos: será que Jesus não vai vir? Será que Jesus não vai chegar? Mas eu consigo observar algo extremamente importante nesse texto. Nesse texto vai revelar um grupo de pessoas que esperam Jesus, diga amém. Mas nesse texto, nesse capítulo, vai revelar também pessoas que vão ao encontro de Jesus. E eu quero te dizer que muitas pessoas vão esperar Jesus, outras pessoas vão ao encontro dele. E hoje você vai decidir se vai ficar esperando o mestre chegar, ou se você vai em direção a ele. E eu quero te animar que um grupo de pessoas esperavam em casa, temerosos que o mestre voltasse, porque ele deu uma palavra. Porém, uma mulher estava sentada à porta do sepulcro, porque dependendo da terra do seu coração, a sua semente pode germinar mais rápido do que outras. No coração dela não era uma planta de uma palavra que ainda ia gerar. No coração de Maria já estava gerado: ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Deus, e eu vou ficar aqui até que ele volte. Então eu quero te animar, que se ele te deu uma palavra, se você tem uma palavra, não espere a palavra chegar, vá de encontro a ela, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu para dizer para mim e para você: eu não te deixarei, se todavia o teu pai, a tua mãe se esquecerem de ti, eu, o Senhor, não te abandonarei. A palavra diz que Maria estava à porta do sepulcro, e diz que ela estava chorando. E eu já vou chegar no texto, mas o texto vai dizer que ela estava chorando. E eu quero te dizer que às vezes, olha para o seu irmão do lado, olha para ele, olha para ela, isso, dê uma olhada. Se ele não for muito bonito, olhe para mim aqui. Isso. Olha o inimigo se levantando. A palavra diz que ela estava chorando. Mas Maria já tinha um tempo com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então eu quero te animar e te dizer e te alertar essa noite: o tempo de caminhada deixa a gente frio, irmão. Tem muita gente que caminhou com Jesus e perdeu a sensibilidade. E o fato de perder a sensibilidade gera no meu coração e no seu coração a desistência da volta de Jesus. Ela estava lá na porta por onde ele entrou, chorando. E talvez tudo o que Deus espera de mim e de você, é um quebrantamento. É de novo chorar por aquele que não veio para fazer você chorar, mas veio para trazer a sensibilidade ao seu coração. Porque Jesus não faz a gente chorar, ele traz a sensibilidade do nosso coração. Toda vez que você chora por uma promessa, você não chora porque ela te machuca, você chora porque ela te trará felicidade. Porque nem todo choro é por dor, irmão. Quer ver? Quando você era neném, e um neném bonito, que agora você estragou o processo, mas quando você era um neném bonito, você chorava, né? Mas não é porque você estava com dor, é porque você estava com fome. E aí a mamãe ou o papai ia na sua direção, porque o papel deles é te alimentar, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está falando: eu estou esperando o teu choro. Por isso que você ainda não foi alimentado por muita coisa que eu tenho para te dar, porque a minha paternidade sobre a tua vida está extinta. Eu estou esperando o teu choro, meu filho.
Eu estou esperando o teu choro, minha filha. O choro é um sinal da dependência. E Deus te trouxe essa noite para te dizer: chora comigo mais um pouquinho. Mesmo que todos que te olhem estão dizendo: Jesus está aí. Cadê o Jesus? Cadê o Jesus da tua vida? Cadê? Porque na maioria das vezes as pessoas olham para a gente e ficam tentando ver Jesus. E quando elas não encontram, por conta do nosso não resultado imediato, elas tendem a nos questionar pelo presente. Mas o evangelho é futurista, irmão. O evangelho é fazer aqui para ganhar lá. Tudo que você está vivendo hoje é só o início do que Ele vai fazer você viver lá. E aí as pessoas tendem a nos falar: cadê o Jesus que você serve? Cadê o Deus que você serve? Porque Ele não entra com a providência? Por que você ainda está chorando? Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está construindo um cenário de choro. Diga: Deus está construindo com a minha vida um cenário, porém Ele é o ator principal. Entenda uma coisa, eu não sei se vocês conhecem um pouco do teatro, mas no cenário de uma novela, de um teatro, o ator principal, o ator que está na cena, é ele que aparece. Geralmente, o coadjuvante não aparece muito, irmão. Então entenda, nesse cenário que você hoje está, eu e você somos coadjuvantes. Sabe por quê? Nós precisamos morrer para que Ele viva. Nós precisamos desaparecer para que Ele apareça. Nós precisamos sumir para que a luz dele resplandeça sobre outras pessoas. Só que é muito difícil para a gente desaparecer. Diga: por quê, pastor? Porque nós viemos do haja. Como assim, pastor? Nós viemos quando a luz já estava acesa, sim ou não? Jesus já veio quando não tinha luz, porque Ele já era a própria luz do mundo. Então Ele não precisa ser iluminado, Ele já é. Então nós precisamos do holofote, do brilho. Quer ver? Você faz alguma coisa, se alguém não te elogia, você fica triste. Você ama alguém, se não recebe o amor, você fala: não merece. Mas Jesus faz tudo isso por você sem pedir nada em troca. Então entenda uma coisa: nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo nesse grande cenário já faz parte de um propósito maior. E às vezes você estar chorando vai ser um grande trampolim para aquele que está buscando. Talvez Deus tenha permitido ou está permitindo um cenário de choro para que o nome dele seja exaltado. Porque se eu perguntar aqui: quem quer ser instrumento de Deus, quem quer ser usado como instrumento de honra, você vai levantar a mão. Mas agora, se eu perguntar: Deus está chamando hoje pessoas para apanhar por Ele, você não vai querer, porque é natural que a gente fuja das pancadas e corra para o abraço. Mas o evangelho nunca foi de amor. O dono do evangelho é do amor. O evangelho é uma luta, irmão. É uma luta que eu e você precisamos travar diariamente. Imagine o cenário: nós temos um capitão, e esse capitão dessa luta, esse grande general, esse grande homem, a qual eu e você temos referência, de repente desaparece. Eu não vou falar de política mais. Há pouco tempo atrás, a maioria dos cristãos estavam querendo um certo presidente e outros não queriam. Se o presidente trocou
Muitos de nós já ficamos aflitos, irmão. Imagine o próprio Deus desaparecer do cenário, irmão. Imagina, eles estavam ali, guarnecidos pelo milagre, pelo testemunho, por tudo que Jesus fazia, quando de repente sumiu. Mas ele deixa uma palavra: bem-aventurado serão aqueles que não viram, mas vão crer. Então entenda, se já existe, você tem que tomar posse. Porque talvez eu e você estejamos esperando um Deus palpável. Nós estamos parecendo, posso falar, irmão? Deixa eu molhar a palavra. Nós estamos querendo um Deus do Antigo Testamento. Como assim, pastor? Um Deus que a gente bota no ombro e carrega. Nós estamos querendo um Deus que a gente pode locomover ele para lá e para cá e ele atender sempre as nossas petições. Mas deixa eu te falar, Deus não se controla. O Deus que nós servimos, nós não podemos mandar nele, ele é Senhor, irmão. Então nós precisamos atentar para entender que chegou um tempo da gente tomar o nosso assento e começar a fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. E às vezes dói você não ter a resposta do amanhã. Eu vejo um chefe de famílias aqui, eu vejo cabeças de família aqui, e às vezes Deus fala algo para você, falando: ó, vai nessa força, faz isso que eu estou te falando. Sem a gente saber a resposta do amanhã. Deus está falando com alguém essa noite. Deixa eu te falar, se Ele te falou, Ele vai fazer. Talvez você chegou aqui essa noite esperando uma resposta. Deixa eu te falar, a resposta que você espera é você na presença dEle. A resposta que você espera é você mesmo, é se colocando diante do que Ele propôs a você para que Ele faça. Ei, Deus não veio para te falar, hoje Ele veio para mostrar através de uma mensagem que só falta você se posicionar para que Ele comece a fazer. Porque também Maria se colocava numa posição de discípulo, numa posição de quem tinha Ele como mestre. E a palavra diz que no coração dela estava a certeza que Ele era o mestre. Eu quero começar te perguntando isso essa noite. Você tem certeza quem era o teu mestre? Sim ou não? Você tem certeza quem é o mestre? Você tem certeza da palavra que Ele te deu? Então por que está chorando? Por que quando você está passando por uma tempestade, você fica perguntando por quê? Por que quando tudo dá errado, você fica falando: Senhor, por que isso está acontecendo? Deixa eu te falar, na hora da prova, o professor fica de boca calada. Na hora da prova, ele não dá cola. Na hora da prova, ele se cala, porque ele quer saber o que você aprendeu. É natural que ele se cale, para que você faça o movimento que ele já te ensinou. Então entenda, Deus não é injusto. Tudo que Ele está pedindo de você, Ele já te ensinou. Só que existe um tempo que a gente é bebê, que Deus tem que dar leitinho, comidinha na boca, Deus carrega no colo. Mas deixa eu te falar, posso falar? Você não fica criança para sempre, você tem que ter a pureza da criança. Então chega um momento que a gente amadurece e outros filhos nascem, e o pai tem que dar atenção a quem chega, porque quem nasceu já aprendeu como caminha, porque o mestre é quem nos ensina como caminhar. O problema é que eu e você, eu vou me incluir nisso, em alguma das nossas áreas nós queremos sempre ser o bebê na fé, nós queremos sempre ser carregados por Jesus no colo. Na maioria das vezes nós queremos que Jesus nos dê o papá na boca, irmão.
Mas eu não estou falando que isso seja ruim e que nem Jesus possa fazer isso. Ele tem todo o poder para tudo. Só que a colher está em cima da mesa. Você já está à mesa. Será que Jesus tem que sempre se preocupar em te dar comida onde a mesa já está posta, irmão? Já está tudo ali, o talher está ali. Do lado direito é uma coisa, da esquerda é outra. É só se alimentar. Mas a gente cisma em ser bebê. Voltando ao texto, essa mulher chorando. E o que mais me deixa pensativo nesse texto é que, na maioria das vezes, quem chora sobre algo ou por alguma coisa que é muito importante não se distrai com outra. Eu tenho quase que a certeza, quando Maria estava chorando, ela estava de cabeça baixa. Porque, na maioria das vezes, o que a gente vê se conflita com o que a gente sente. Então tem hora, eu vou falar, Deus está requerendo da gente essa noite um ajoelhar, um se inclinar na presença, um fechar de olhos e só gravar no que Ele diz. Só que a oração, esse choro, eu acredito que é a oração também, mas esse choro de Maria foi tão forte que o que ela queria estava no céu ou na terra, irmão. Céu. Ela estava chorando. Só que enquanto ela chorava, a sua cabeça se levantava, até o ponto de ela estar de cabeça em pé de novo. Porque chorar não é problema. O problema é continuar chorando de semblante baixo. Até que ela começou a chorar e logo a sua mente fabricou algo dizendo: abra-te. E ela abre os olhos. E aí quando ela olha, o sepulcro já não está do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente precisa, vou te falar, a gente precisa mover com as nossas lágrimas, abrir portas que estavam fechadas. E quando ela olha para aquele lugar, diz a palavra que o mestre já não estava lá. A pedra havia sido removida e estava lá somente 2 anjos. E ela procurava aonde estava Jesus. O texto vai dizer que os anjos falam: porque chora, porque procura aquele que não está mais aqui. É mais ou menos isso o texto. Só que o texto vai dizer que Jesus estava por trás de Maria. Mas o sepulcro não estava na frente, sim ou não? E por que Jesus estava atrás? Eu me perguntei quando li esse texto. Porque na maioria das vezes eu e você estamos diante da morte, diante daquilo que nos faz chorar, que nos faz sofrer. Então tudo que Deus está querendo é que a gente se mova e se vire para onde está a nossa vitória. Enquanto você ficar preso, enquanto nós estivermos presos na sepultura, no que é morto, o que já ressuscitou e o que é vivo não vai chegar. O texto diz que então Jesus fala com ela. Ela então entende que é Jesus. Jesus conversa e ela vai encontrar com os discípulos. E nós sabemos a história e chegamos nesse versículo que eu acabei de ler, nesses versículos. O versículo 19 começa assim: ao cair da tarde daquele dia. Diga, ao cair da tarde daquele dia. Sabe por que eu e você estamos chorosos? Porque a gente está preso na mensagem: o choro dura uma noite, mas a alegria, e quando a alegria vem de tarde? Porque nós estamos esperando a alegria de manhã. Mas entenda, tem hora que o Senhor decide chegar num horário que é oportuno para mim e para a sua vida. Então Ele decide não chegar de manhã, mas chegar de tarde.
Então eu quero te animar essa noite e te dizer: Ele está chegando. Deixe tudo pronto, porque Ele vai chegar. O fato dele não chegar de manhã, não chegar no momento que você espera, não é que Ele não vai vir. É só que Ele está fazendo com que eu e você tenhamos um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de busca, porque Ele chegará. O texto diz então que era o primeiro dia da semana. Hoje também é o primeiro dia da semana, irmão? Sim? Domingo é não é, irmão? Eita! Já é tarde ou cedo, irmão? Já é tarde, né? Então eu quero te dizer quem está chegando. Você está no dia certo, está tarde, tudo parece que não vai acontecer, mas deixa eu te falar, é hoje que Ele vai chegar, é hoje. Queriam te parar para você não estar aqui, queriam fazer de tudo para você não chegar, mas você chegou, você permaneceu, e Ele está dizendo: parece ser tarde, mas eu já estou chegando. E o texto diz que trancadas as portas. Por quê? Porque na maioria das vezes as adversidades fazem com que eu e você fechemos portas. Tem muitas portas que Deus fechou, mas tem porta que nós fechamos. Tem portas que eu e você fechamos por conta do medo. Posso falar? Tem gente que te traiu, tem gente que te machucou, e aí você fecha a porta do teu coração para essas. Tem muita gente que fez muita coisa ruim ao teu coração, e aí você decidiu fechar a porta. Não, aqui ninguém entra mais. Ninguém vai entrar aqui, por quê? Porque eu preciso me proteger. Só que Jesus está chegando, e não existe nenhuma porta física que possa parar, quanto menos espiritual, porque se tiver essa porta, Ele vai adentrar por ela para visitar o teu interior. Porque nesse dia não eram os judeus que tinham que entrar lá, nesse dia não eram os inimigos que tinham que entrar lá, nesse dia não era o medo, nesse dia não era a incerteza, nesse dia não era a falta, nesse dia não era a fome, não era o desemprego, não era a solteirice, não era a falta de ministério. Nesse dia quem tinha que chegar é o Mestre. Então eu estou te dizendo hoje, antes de chegar qualquer coisa na sua vida, primeiro vai chegar o Mestre. Porque é Ele quem acerta o caminho, é Ele que prepara o interior. Talvez você esteja fechado para ouvir uma palavra, fechado para conversar com o pastor, para ter uma liderança, para credibilizar, mas Jesus está falando: primeiro eu vou chegar, porque se eu não chegar, as outras coisas não podem chegar. Sabe por que não chegou o trabalho? Sabe por que não chegou o varão? Sabe por que não chegou a varoa? Não chegou a promoção? Porque Jesus precisa chegar primeiro. Ele precisa chegar antes das coisas. Por quê? Porque se Ele chegar depois, tudo que chega na sua mão ou vai se trancar ou vai se perder. Então Ele está chegando, e diz o texto que Ele entra e se põe no meio, trancadas as portas da casa onde eles estavam os discípulos de Jesus com medo dos judeus. Veio Jesus e se pôs no meio. Deixa eu te explicar um pouquinho como era a tradição. Deixa eu ler a palavra. Desde a antiguidade até agora, a sinagoga era feita assim: o rabino, quem era responsável em trazer a palavra, estava ao meio, bem parecido com como nós estamos agora. Só que fazia como se fosse um arco. Nesse ângulo, para esse ângulo, um arco. E quem trazia a mensagem vinha para o meio. Quem trazia a mensagem era alguém que sabia o que ia falar, que tinha certeza, que tinha habilidade. E ele chegava no meio, porque o meio, o centro, era um lugar de intimidade, era um lugar intimista. Olha o que o texto está falando. Jesus está voltando para a intimidade dos discípulos. Jesus chegou essa noite para te dizer: eu vou entrar na sua intimidade hoje. Eu vou entrar onde ninguém conhece.
Eu vou entrar onde ninguém sabe, mas eu sei o endereço lá que eu vou entrar. Porque eu preciso de novo dar uma palavra. E não é uma palavra qualquer. É uma palavra específica para o momento que você está. Por quê? Não será um rabino qualquer. Não será um doutor da lei qualquer. Porque tinham homens que tinham autoridade para dar uma palavra para aqueles discípulos. Só que o tempo não era com a terra, o tempo era com o céu. Então Deus está chegando essa noite na tua intimidade para dizer que eu tenho uma palavra para você, e eu vou falar aonde ninguém pode falar. Eu vou visitar a intimidade. Sabe por quê? Porque você é o meu discípulo. E o ambiente estava hostil, irmão. O ambiente era de perseguição, era de morte, era de guerra, era de incerteza. É por isso que Deus decidiu visitar os discípulos, entrar na intimidade, porque lá fora a guerra era outra. Então, antes de você sair por essas portas, Deus vai te visitar hoje. Porque o que você vai enfrentar lá fora precisa de Deus visitar o seu interior por dentro. Precisa primeiro que Deus te visite na intimidade, para te preparar para o que você vai viver lá fora. E olha o que diz. Estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus visita a intimidade do discípulo para dizer: olha só, fica tranquilo, o Pai chegou. Meu Deus, Ele está dizendo: fica tranquilo, eu estou aqui. Se faltava paz na sua vida, se faltava alguma coisa, olha só, fica tranquilo, porque o que eu falei eu vou cumprir. Fica tranquilo que eu falei que eu vou salvar o teu filho. Fica tranquilo que eu falei que eu vou salvar o teu esposo. Fica tranquilo que eu falei que eu vou trazer a tua família. Fica tranquilo, eu vou mudar a história do teu trabalho. Eu vou mudar a história dos teus irmãos, da tua família. Fica tranquilo, fica na paz. E essa paz não é uma paz comum, é a Shalom, irmão. É a paz completa que só Ele pode dar. Então Ele está dizendo: em qualquer área que você tiver em dúvida se eu vou vencer ou não, eu estou vencendo e você está comigo. Ele está dizendo para mim e para você: não importa se o cenário é de guerra, nós já somos campeões. Não importa se eles quiserem matar a gente. Por quê? Porque o nosso reino não é nessa terra. Eles podem tomar a terra, mas o céu não. O céu é nosso. Então deixa eu te falar uma coisa: tudo que está aqui, todo o ambiente que parece desfavorável para a sua vida, não se preocupe, porque o que Ele tem lá é muito melhor. Eu sei que hoje você está renunciando, eu sei que hoje você está abrindo mão de muita coisa, e deixa eu te falar, Ele está vendo tudo. Ele está vendo. Ele vê quando as tuas amizades te largam. E na maioria das vezes, posso falar, é o próprio Deus deixando elas ir embora. Porque Deus vê o que você não vê. Quando eles falam mal de você, quando você sai, quando eles são falsos, quando eles te vendem, quando eles te usam. Então não é você que está perdendo, é Deus que está te separando. Deus está fazendo uma peneira na tua vida. Ele está mudando, gente. Não tem como arrumar a casa sem mexer nos móveis. Sua vida parece uma bagunça, sua vida parece que está perdida, mas Ele tem que varrer, e tem muita sujeira que Ele precisa tirar. Senão o templo, nem a morada, Ele quer te ver limpo. E tem muita gente que está sentando no sofá, na mesa, na intimidade da sua vida, que precisa sair, porque eles não estão pelo que você é, eles estão pelo que você pode dar. Então é Deus quem está vendo. Às vezes a gente fica triste: fulano de tal foi embora, fulano de tal saiu da igreja. Eita, nunca teve contigo, querido. Nunca foi teu amigo, nunca foi teu discípulo, nunca foi fechado contigo. Era fechado com o que você podia oferecer. Você acha que Deus sabe menos do que nós, irmão? O problema é que a gente está segurando quem Deus já mandou ir, e está mandando embora quem Deus mandou segurar.
A gente precisa ter uma maturidade de entender que é Ele que mexe no cenário. Às vezes Jesus não quer usar, por mais que você seja super crente, irmão, que você tenha uma boa palavra, às vezes Jesus não vai salvar a tua família por conta da tua boca, vai salvar pela boca do teu amigo. Aí Jesus fala assim: salva o teu amigo, que teu amigo vai ter uma entrada com a sua mãe, vai ter uma entrada com o seu pai. O problema é que a gente quer ensinar a Deus como trabalhar, e Ele sabe como trabalhar. A gente está procurando, olha só, a gente está procurando jeitinho. E vou te falar uma coisa, é desde a antiguidade, irmão. Olha o que Deus fala para Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você será pai de multidões, Sara vai gerar essa. Eu, coroa, mestre. Senhor, eu, velhona, vou gerar. Aqui que Sara faz? Dá um jeitinho. Deixa eu te falar, Deus não precisa de jeitinho, não precisa de ajuda, não. Deus não precisa de ajuda, Ele precisa de servo. Se Ele quiser ajuda, Ele desce sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele entende que Ele tem que descer na sua amplitude, no completo, Ele fala assim: vamos lá, vamos, desçamos e confundamos. Não foi assim que Ele fez com o Torre de Babel? Posso falar? Se você está achando que a tua vida está confusa, é porque Ele está acabando com Babel. Babel vem de Babilônia. Então Ele está acabando com a Babilônia, com a multiplicação de fala, de entendimento errado. Então Deus decide descer e bagunça tudo, porque Ele não quer te perder. Então Ele vai fazer você falar diferente de outras pessoas. Você vai começar a ter um contato, uma fala diferente. Eu me dava tão bem, não dou mais. É Deus confundindo a língua do Tandera, confundindo a língua do Satanás. É Deus te livrando. A gente se dava tão bem, Deus tirou. A gente era best friend, Deus quebrou. Entenda, irmão, você não era nada, você só era o instrumento aonde as pessoas te escoravam. E aí Deus vai remover. Não sei porque eu estou indo para isso, mas Deus vai remover pessoas que não deveriam estar na sua vida, situações, coisas que não deveria, porque Deus tem um propósito. Deus tem um calçado para você, diga amém. Mas Ele vai ter que remover a pedra, porque se Ele te der um calçado com a pedra, machuca o pé, irmão. Então Ele tem que remover a pedra. Mas na maioria das vezes nós estamos apegados na pedra. Tem tanta gente que, eu vou falar, tem uns demônios de estimação, irmão. Jesus fala: para com isso. Ela continua. Para com isso, ele continua. Eu fico falando: meu Deus do céu. Está apegado a coisas, está apegado a situações. E Deus está falando essa noite: eu vou remover. Quem tem que ficar vai ficar, quem tem que sair vai sair, porque essa obra não é da terra, essa obra é do céu. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando desta obra, essa obra chamada sua vida. Deus vai precisar mexer. E não fique triste se pessoas que você estimar forem embora, você pensar que perdeu. Eu vou te animar: você nunca ganhou. Porque Deus fala: as ovelhas que meu pai me deu, nenhuma se perde. Então, se Deus já deu pessoas para caminhar contigo, fique tranquilas que elas não vão se perder. Se perdeu é porque não era tua. Se foi embora é porque não te pertenceu. Porque se Deus deu, filho, fique tranquilo. Deus não repete presente. Se Ele te deu algo, Ele te deu algo, sabe que aquilo te completa. O texto vai dizer, continuar: a paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos, porque a mão significa a obra. Então Jesus, quando aparece, os discípulos falam assim: ó, está feito, está concluído, eu fiz. Toda vez que eu e você pecamos, qual é a consequência do pecado? Então, toda vez que nós pecamos, desce um juízo do céu dizendo: tem que morrer. Aí Jesus mostra a mão e fala: eu já paguei o preço. Ele está dizendo para mim e para você: não precisa matar não, pai, porque eu já paguei essa conta. Mas essa conta só fica ativa se a gente for discípulo.
Porque o discípulo faz parte da tribo, faz parte do exército. E Deus só pode comprar o seu barulho, se é que só pode comprar, se você tiver na qualidade de discípulo. Porque quem não é com nós, é contra. Enquanto a gente ter Jesus como nosso adversário, as coisas não vão acontecer. Porque Jesus nos quer como apoiadores, não como adversário. E aí, Jesus no texto mostra a mão e diz, ó, está pago. E tem hoje uma hipergraça, que as pessoas se apoiam que já está tudo pago. Já está tudo pago, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus já pagou o preço. Eu sempre uso esse exemplo, e eu quero dividir com vocês. Quando você compra lá uma coisa no banco, irmão, faz uma dívida, não consegue pagar, seu nome vai para o SPC, sim ou não? Serasa, sim ou não, né? Depois de 5 anos caduca, não caduca? Caduca sim, irmão. Caduca nessa atmosfera, na primeira atmosfera, que é a do banco. Então só vamos entender. Se você for lá no Banco Central, está lá, deve 5 mil. No banco aqui você não deve mais nada, mas no Banco Central você deve. Então entenda uma coisa. Esse caducar da nossa dívida é Jesus pagando, corriqueiramente, estou falando com todo amor, é Jesus pagando essa dívida. Mas no final, você vai ter que falar com o Banco Central, porque você vai se colocar de frente para ele, e aí você tem que falar para ele, se você não pagou porque não tinha ou não pagou porque não quis. Porque tem dívida que a gente não paga porque não quer, e tem dívida que a gente não paga porque não pode. Obrigado. Estou até suando. Tá bom. Então entenda uma coisa. É assim. E aí Jesus falou, tá pago aqui, ó, tá pago. Mas para continuar não computando essa fatura, você precisa estar na presença, ser discípulo. E aí, eu não estava lá, mas eu acredito que quando ele mostra, ele fala aqui, o serviço está pronto. Porque, se vocês lembrarem do episódio, estou terminando, da cruz, quando o guarda vai na cruz que Jesus está, ele fura aqui, sim ou não? A lateral. E aí sai sangue e água. Naquele momento nascia a igreja. Sim ou não? Nasceu aquela que iria casar com Jesus. Sim ou não? Quando Adão veio no Éden, da onde foi tirada a mulher? Então, quando na cruz o Senhor Jesus foi espetado aqui, nasceu também a igreja, nasceu também eu e você, a noiva dele. E aí, quando ele mostra para os discípulos, ele está dizendo assim, ó, vocês são propriedade minha, está aqui. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vim para buscar o que é meu. O noivo veio para buscar a noiva. Porque tem obra, mas também tem sacrifício. Então entenda uma coisa, na caminhada cristã, vai ter obra, vai ter sacrifício, mas também tem recompensa. E a recompensa, na maioria das vezes, não é na caminhada. Na caminhada, Deus vai permitindo algumas coisas que vão acalmando o nosso coração, deixando o nosso coração com afago, deixando o nosso coração feliz, para não desanimar. Mas a nossa recompensa é no final, irmão. Às vezes você se alegra com algumas coisas, mas essas coisas são só combustível para a sua caminhada, não são a sua parada definitiva. Olha o que Deus, eu preciso falar. Olha o que Deus fala. Antes de Abraão sair para o seu lugar, a palavra diz que ele chama pai de Abraão. O pai de Abraão se chamava Terá, ou Terá. Diz a mensagem que ele também ia para o lugar da promessa. Só que no meio do caminho, diz a mensagem que ele encontra uma cidade, e essa cidade é agradável. Eu estou conjecturando e falando de uma maneira mais comum, NTLH. Ele encontra essa cidade,
E nessa cidade que tem o nome do mesmo do filho dele, o mesmo nome do filho, nessa cidade ele morre. Quero te dizer que vão existir no meio da nossa caminhada algumas cidades e pontos que são agradáveis aos nossos olhos, mas não são nosso destino final. Se você se der atenção a isso, você vai morrer no meio do caminho. E Deus não quer que você morra no meio do caminho, porque se você morrer no meio do caminho, Deus vai chamar o teu filho. A intenção é que Deus faça você chegar onde você quer, mas se você não chegar, Ele vai usar o teu filho, Ele vai usar o teu neto, porque o propósito é chegar ao lugar da promessa. E aí agora, nesse mesmo contexto, Jesus mostra, Ele diz, mostrou a mão e o lado, e aí diz que eles se alegraram, porque quem entende a palavra, quem está linkado com Deus, quando o próprio Deus fala, se alegra. Então deixa eu ver um sorriso nos teus lábios. Isso, você está alegrado, irmão? Tá? Você deveria estar alegrado, sabe por quê? Porque Ele hoje está te mostrando aqui dentro da palavra dEle, que já teve obra e já teve sacrifício. Então se alegraram, portanto que eles precisavam ver o Senhor. E talvez a sua pergunta interna seja de muita gente: mas eu não estou vendo Jesus. Eu comecei dizendo assim para você no texto: eu não estou vendo Jesus, pastor, eu não consigo ver Jesus. Irmão, só de você acordar todo dia, Jesus já está mostrando que Ele está aí. Passamos por uma pandemia, muita gente se perdeu, você está aqui, irmão. Quanta gente já morreu nessa enchente? Ontem tem gente que morreu ontem. Hoje, quando você acordou, tinha gente que morreu. Deixa eu te falar, existem livramentos invisíveis que você não consegue entender. Deus está te livrando, está te guardando. O fato de você não ver Deus da maneira que você queria ver, não é que Ele não exista. Ele é um Deus de multiforme graça, ou seja, Ele está fazendo um movimento múltiplos para dizer que Ele é Deus na sua vida. Quantos casamentos acabaram? Quantos relacionamentos não existem mais? Quantas famílias foram desfeitas? Quantos pais perderam filhos? Quantos filhos perderam pais? Quantos amigos perderam? Isso é sinal. Se você hoje ainda está com o que você tem, dê valor, porque isso é sinal do amor de Deus. Quer ver Jesus? Olha para sua esposa, olha para o seu esposo, olha para o seu filho, olha para o seu ministério, olha para o seu emprego, olha para a sua saúde, olhe, porque Jesus está lá. Ele está se manifestando dizendo: eu não sou como você, eu não vejo como você vê, eu vejo diferente. Avance mais um versículo, terminando. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. E eu fiquei me perguntando por que Jesus diz duas vezes: a paz seja convosco. Porque a primeira paz, quando chega ao nosso coração, ela tem o papel de limpar. Essa paz, ela tem o papel de fazer com que a terra do nosso coração seja limpa. Quem conhece um pouquinho de agricultura sabe, você não sai jogando a semente. Você primeiro tira as pedras, não é isso? Prepara o terreno para depois semear, sim ou não? Então essa primeira paz era para remover tudo que gerava dúvida no coração dos discípulos. E essa segunda paz era para semear tudo aquilo que eles não tinham. Então Jesus está falando comigo e com você essa noite. Na primeira paz eu removo tudo que não tinha que estar, e na segunda paz eu introduzo tudo aquilo que precisava estar. E aí os discípulos se alegraram. E aí ele fala: agora que você, a terra do seu coração está limpa, eu já dei uma boa semente, algo ele faz. Agora ele começa de novo, texto dizendo o que ele fez o tempo todo. Ele começa dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por quê? Porque Deus não pode mover ninguém de lugar se não estiver preparado. Deus não vai te enviar a alguém, a alguma pessoa, se você não está habilitada para isso. Porque às vezes a gente tem toda a vontade de consertar alguém, mas o nosso coração está tão corrompido que a gente acaba estragando em vez de consertar.
E aí Jesus chega, limpa a terra do coração, limpa a mente e fala: agora, como o Pai me enviou, e assim como eu sou limpo, você também é limpo. E agora você vai. Continua, versículo 22. Havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Mas não é só no Atos, irmão, que eles receberam? Por que agora o Senhor recebeu o Espírito? Por que agora ele sopra o Espírito sobre? Bota aí Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. Gênesis 6, 3. Então, disse o Senhor: o meu Espírito não mais agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O pecado inicial reduziu o tempo de vida, porque o povo era desobediente, sim ou não? Agora Jesus chega num outro cenário, onde o povo é obediente, e Deus sopra de novo e fala: agora é para a eternidade. Você entende que o cenário mudou? Então agora Deus deposita sobre os discípulos um espírito de eternidade. Então, irmão, se existe alguma coisa sobre a minha vida e sobre a sua que está interrompendo ou nos deixando em dúvida, possivelmente é um espírito terreno, é um espírito momentâneo, é de coisas para agora, porque o nosso espírito tem que ser regido pela eternidade. Nós temos que ser regidos pela promessa que Ele nos deu. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vocês estarão lá e sereis minha testemunha. Ele vai dizer. Ele está dizendo: agora vocês estão habilitados para o propósito. Você também chegou essa noite aqui. Talvez você nunca tenha lido isso, talvez você nunca tenha visto isso, mas Deus está falando essa noite: você já tem um espírito de eternidade sobre a tua vida. Por quê? Porque você decidiu obedecer, e todo aquele que obedece recebe, irmão. E se está acontecendo alguma coisa que por acaso você está dizendo: não estou entendendo porque não está acontecendo, pode ter certeza, irmão, porque Deus não dá nada a desobediente. Se você se colocar, se eu me colocar numa posição de submissão, de obediência, esse espírito da eternidade, das coisas grandes, começa a governar no nosso coração, irmão. Eu vou te dizer: você não precisa correr atrás de emprego, o emprego corre atrás de você. Você não precisa correr atrás de cliente, o cliente corre atrás de você. Você não precisa correr atrás de amizade, as amizades te procuram. Você não precisa se preocupar com relacionamento, Deus prepara alguém para você. Se você tiver: eu quero me envolver, eu quero amigos, Deus vai preparar gente. Por quê? Porque Deus, vou falar, Deus ainda não te deu amigos, porque você não é amigo para ser amigo. Então talvez você se sinta tão sozinho, porque você não está no âmbito da obediência, e Deus não quer estragar um obediente que Ele já tem para andar contigo. Então Deus não permite que pessoas boas andem contigo para você não estragar. Então Deus está falando: se coloca que eu vou preparar pessoas. Está pesado o fardo? Está errado? Está doendo? Então se posiciona para ver se eu não alivio, se eu não troco contigo. É isso que Ele está dizendo. Se você ficar no campo da obediência, sou eu que vou mandar as bênçãos que vão correr atrás de você, meu irmão. Volta lá de novo, eu quero terminar. Ele diz que de alguns perdoares dos pecados, são-lhe perdoados, e se lhe retiverem, serão retidos. Olha o que ele está dizendo. Está com a terra do seu coração bem limpa, né? Está tudo bonitinho. Eu voltei, já soprei. Ele está dizendo: se você ainda tem na sua terra algo que trava alguém, se você não liberar, eu também não libero sobre você. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que não são liberadas pelo nosso posicionamento. Porque quem libera o perdão, irmão, está desprendido. O perdão é pessoal, irmão. Eu não preciso do perdão do outro, preciso liberar o meu.
Você não precisa que alguém te perdoe, porque Deus já te perdoou, mas você precisa liberar. O problema é que a gente tem a mania de corromper o nosso pulmão espiritual, o nosso coração espiritual. As coisas, as nicotinas do mundo vão impregnando o nosso pulmão e vão deixando a gente asfixiado, irmão. E aí a gente não abre o coração para ninguém, porque acha que todo mundo vai nos matar. E aí Deus está falando, é hora de liberar. Eu quero limpar o teu interior. Eu quero fazer uma limpeza aí dentro. O ministério de louvor pode subir. Eu quero fazer algo diferente. Vai mais um, por favor. A palavra diz, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver as suas mãos, o sinal dos seus cravos, e ali não puser o dedo, e eu não puser a mão sobre o seu lado, de modo algum acreditarei. Esse texto está dizendo? Está dizendo que existem pessoas que são discípulos de Jesus, que não terão a mesma experiência que você teve, que não terão o mesmo entendimento, a mesma intimidade. E como eles vão encontrar Jesus? Nas tuas feridas. Eles vão encontrar Jesus nas tuas obras. Eles vão encontrar Jesus no que você gera. É assim que eles vão ver Jesus. Porque eles vão precisar ver na sua e na minha vida sacrifício. Vão precisar ver na minha e na sua vida renúncia. Vai precisar ver na minha e na sua vida exemplo. Vai precisar ver na minha e na sua vida frutos. A gente vai precisar gerar. Gerar não é multidão, é qualidade. Porque Deus não veio para montar um orfanato. Grava isso. Deus não veio para montar um orfanato, Ele veio para montar uma família. Porque tem gente, posso falar? Tem gente que está preocupado com a multidão. Jesus está preocupado com o pessoal. A multidão estava sempre lá. A palavra para a multidão era aqui. Jesus sempre tirava um tempo para falar com eles. Pastor, o que você está me dizendo? A multidão é importante. O que adianta? Adianta você ser muito bom para fora, ser péssimo para dentro. Então o que o Senhor está nos dizendo essa noite? Está te chamando, está me chamando para a gente gerar. Porque tem muito Tomé. Porque não é ruim ser Tomé. Não é ruim ser Judas. O problema é ser falso. Porque Tomé falou a verdade. E Judas já sabia quem era. Jesus não escolhe ninguém sem saber, irmão. Você acha que Jesus não sabia quem ia traí-lo? Você acha que Jesus não sabia quem ia duvidar? Então também ele sabe que você é cara de pau e não se posiciona. Ele sabe muito bem que você tem falha. Aí você fala, que eu não posso ir por causa do filho, que eu não posso ir por causa do marido, eu não posso ir por causa do emprego. Deixa de ser bobo. Você não vai porque é mais importante ficar em casa deitado, Cristo em casa, governando da maneira que você gosta. Deixa de ser bobo. Vamos ser realistas. Jesus sabe muito bem quem você é, aonde você pode ir. Só que a caminhada da vida te esfriou. É por isso que você não chora mais. Você sente o arrepio, mas quando está de lá, você sai aquecido pelos teus prazeres. Está aqui o louvor, toca, te arrepia. Quando você sai é um gelado. É uma gelada. Jesus está falando, eu quero você de novo. Será que você não consegue chorar mais um pouquinho? Você acha que eu não chorei? Você acha que eu não sacrifiquei? Você acha que eu também não me machuquei? E toda vez que a gente entra aqui, adora Ele, enaltece o nome dEle, nós somos discípulos. Quando a gente passa pela porta, vai embora, a gente se torna um discípulo, aquele que negou. Porque toda vez que você deixa de fazer aquilo que Ele te chamou, você está negando. A
gente lembra de Judas, todo mundo quer bater no Judas, todo mundo quer bater todo mundo quer bater no Tomé. A gente esquece que a gente está negando Jesus toda hora. Você nega Jesus quando ele fala para você amar aquele que te machuca. Você nega Jesus quando ele pede alguma coisa, solicita alguma coisa de você, e você decide fazer da mesma maneira. Deixa eu te falar, a gente está fazendo muita coisa que Jesus não gosta, está achando que está certo. Deus te trouxe essa noite chuvosa, irmão. Você poderia estar em casa, recebendo uma palavra de casa. Tem gente que está nos assistindo, e glória a Deus, a transmissão voltou. Mas deixa eu te falar, tem gente nos assistindo. Essa mensagem é para você também que está aqui, ou para que está em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer de você mais do que você seja alguém que assiste. Ele quer que você dê assistência. Ele quer que você participe. Porque se o reino fosse somente para ele não fazia discípulos. Ele seria um rei que governaria e falava, é tudo dessa maneira. O que ele fala? Eu sou o rei, eu desci. E eu gosto de dizer que o ato estou um pouquinho atrasado, mas segura, irmão. O ato importante da cruz foi muito lindo, irmão. A cruz, ele morrer na cruz foi lindo. Ele ressuscitar foi mais lindo ainda. Mas para mim uma das maiores grandiosidades foi Deus, em toda a sua grandeza, diminuir, entrar no ventre de uma mulher, ser gerado, passar pelas coisas que a gente passa e dizer para mim, eu venci, você também pode vencer. Ele veio para nos dizer, se você está passando por isso, se você está vivendo isso, dá para vencer, mas não dá para vencer de qualquer jeito. Para vencer tem um protocolo. O protocolo é renúncia, o protocolo é sacrifício, o protocolo é santificação, porque não dá para vencer se não treinar. Eu não conheço ninguém que tenha vencido sem treinar. E tudo que você está passando agora é um treinamento. Olha o que ele fala para Moisés: faça uma cópia de tudo que existe no céu. Então entende, o que nós estamos vivendo hoje, irmão, é um prelúdio, é uma antessala do que nós vamos viver lá. Porque hoje você está sentado numa cadeira, sim ou não? Amanhã você vai estar sentado no trono, junto com ele, na mesa junto com ele. Então hoje você senta na cadeira duro, para amanhã você sentar na cadeira macia. Hoje você chora, para amanhã você sorrir. Hoje você se submete, para amanhã ele falar: meu filho, minha filha, eu te amo, eu tenho prazer em ti, eu me adoro, eu te adoro. Ei! Vamos adorar a Deus, coloque de pé.